A gente estava aqui se perguntando se o pessoal não iria aparecer. Vocês estão nos ouvindo? Comenta aí se vocês estão nos ouvindo bem. E se não aparecesse, a gente iria, obviamente, gravar e deixar para o pessoal ver depois, né? Mas conta aí como é que vocês estão, como é que foi a semana de vocês, se vocês estão nos ouvindo bem, se vocês leram o livro ou se vocês não leram, se acontecer barulhos aí, são os gatos que estão por aqui dando trabalho, tá? Que bom que tá ouvindo, Fê. Vamos esperar só mais um pouquinho, né? A gente esperou aqui até as 9h07, vocês entrarem. Vamos esperar mais um pouco para ver se mais alguém vai vir participar. Se não, a gente troca aqui, bate um papo bem legal sobre esse livro, que eu queria saber se vocês leram. Eu li, só falta um pouquinho para terminar o livro. Conta aí o que você achou, Fê. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Léo, e com você, cara? Tudo jóia. Só não tive como ler o livro, foi mal, viu? Ah, não, acontece, pô. É bom que você vai tirar alguns insights daqui e, quem sabe, né, ler também. Ele é um livro bem rápido, tá? Ele tem 80 e poucas páginas, mas acho que o livro mesmo tem menos de 40, assim. Ah, sim. Ele é um livro rápido. Eu vou ler ele, que eu tive um insight bem interessante daquele livro. Gente, eu apaixonei daquele livro que eu falei para vocês. A Uber como artista. Achei interessante. Daqui a pouco eu ligo a câmera aqui, tá? Tá sim. Eu achei interessante ele falando um negócio lá que eu nunca tinha pensado até hoje. Assim, que tem muita gente vai na livraria e, tipo, às vezes não compra um livro porque não é do gosto da pessoa e tal, né? Mas ele falou assim, se você não vai ler por agora, mas pelo menos compre, que uma hora você vai ter o tempo para ler ele, entendeu? Não É o importa qual seja negócio a de tomar a narrativa dele. iniciativa. Isso. Aí você vê no livro, pelo menos você tira um tempo para ler ele. Eu exatamente isso que eu fiz. Exatamente. Muito bom dia, Carol. É o negócio de tomar a iniciativa, né? Você realmente, se Isso. você ficar postergando, jogando para frente, mas eu não quero ler esse livro agora, eu não tenho interesse. Mas se você sabe que ele vai ser bom para você em algum momento, você comprando, você já vai ter aquela responsabilidade de eu gastei um tempo, um dinheiro, eu fui até a livraria, enfim, eu tenho que ler É, esse livro em algum momento. é isso aí. Isso foi isso que eu fiz. Ah, custa nada, né? Às vezes o livro também tá na promoção, legal. Aí você Exato. não pensa nem duas vezes, né? Isso é bom, quando a gente assume pequenas responsabilidades, né, durante o dia, principalmente responsabilidades que vão nos levar para outro nível. E ler, eu acho assim, tem gente que gosta de ouvir, é ótimo. Ler é muito bom, porque você acaba imaginando também, né? Ler mexe muito com o imaginário, então você está lendo ali em palavras e a sua cabeça ela vai projetando em imagens o que você está lendo, então é muito bom para a criatividade também. E nós que somos criativos, é muito bom a gente começar a ler e ler de nichos que não são do nosso apenas, né? Não ler só É, coisas criativas. É bom que a gente leia coisas técnicas também, de nichos diferentes, enfim, sempre para trazer outras abordagens, né, para o que a gente faz. ainda mais, Carol, ainda mais para quem é designer, né? Então é essencial a Exato, leitura, porque assim, exato. igual eu já vi muitos designers falando que muitas das vezes o conteúdo que eles produzem pro perfil deles são baseados em pequenos insights que eles pegam em livros que eles leram, né? Seja Exatamente. de criatividade ou não. Então, tem muitos temas legais ali. Exato, né? Eu estava até vendo o Lucas Rosa falando que ele gosta de ir a festivais porque ele acaba se conectando com várias tribos diferentes que não têm a oportunidade de se conectar durante, né, a semana, o dia, enfim, na vida cotidiana, e que é bom que você fale com pessoas que têm vivências diferentes da sua, que estejam em tribos diferentes e tudo mais. E nos livros é a mesma coisa, pô, a gente lê o Sêneca, um cara que viveu há 2000 anos atrás, e a gente consegue extrair insights do que ele escreveu e de quais pensamentos ele tinha. Então a gente consegue ter uma conversa com o Sêneca 2000 anos à frente, e é um negócio da materialização do que a pessoa deixou, né? É muito louco Isso. isso, se a gente para pensar. Exatamente por isso que a gente quis montar um clube do livro, porque não só eu li, como a Fê leu, Carol. Carol, você leu o livro, Carol? Não leu, mas vai ler. Não, Ele é rapidinho. mas olha, já comprei o próximo. Olha aí sim, esse aí você vai Eu vou adorar, comprar hein. esse e vou ler também. Ele é Ainda não rapidinho. comprei, mas ó.
Já comprei esse do próximo. Você vai adorar, assim, pelo Eu menos já comecei, já estou adorando. eu gosto muito do Jeb, porque ele ensina de forma, ele escreve de forma muito fluida, né? Você vai lendo e vai lendo e vai lendo, não tem aqueles engasgos, enfim, ele sempre deixa o livro interessante para quem está lendo. Essa parte aí que o Leonardo está falando para o designer é fundamental, gente. É fundamental. Quando você pega um projeto, né? Assim, eu pego projetos imaginários e de amigos, e eles nem pedem. Eu só peço assim, faz um briefing. Eles nem querem nada. E aí, em cima do briefing, quem quer responder um questionário, eu faço o projeto assim. Isso é ótimo. E aí, o que eu faço? Eu vou buscar informações com livros, com pesquisa, e isso tem que ser um hábito do design. Senão ele vai se acostumar a só buscar informação no Behance, no Instagram, e fica aquela limitação. Né? Com certeza. Vai buscar informações que vocês descobrem cada coisa incríveis, sabe? Gente, esse livro aqui, ó, aqui que eu tô falando aqui, é tão interessante ele por dentro. Se eu for folhear ele aqui mais ou menos, dá pra vocês entenderem como é que ele é, ó. Tipo, as páginas dele são tão criativas, ó. Olha que belo. Olha a narrativa Exato, dele, é legal, né? Quando a gente pega um livro assim. É lindo. Uma edição. Que livro é esse? Hobby como artista. É outro que eu vou adquirir. Está na lista, né? Isso, está na lista também. É do Austin, não é isso? Isso. Isso. Acho que Cleon, sei lá. Isso. Eu não sei começar uma pesquisa, eu sou do tempo do livro, né, gente? Então, não sei começar. Eu já estou preocupada, porque eu já estou enchendo minha estante, com esse negócio de design, eu já estou enchendo minha estante de livros, porque eu tenho que buscar informação de várias maneiras. Isso é ótimo. E se a gente parar para pensar, os grandes, né, os que se destacam no mercado, eles fazem estudos, eles têm mentores, eles tiram muita referência de livro. E muita gente se pergunta de onde esses caras tiram essas ideias, não sei o quê. Então, muito é de referência de livro que eles aplicam. Os grandes players, né, têm muito isso. Eles leem muito, eles consomem muito, principalmente coisa de fora. Então, material em inglês, aí muitos se perguntam, mas para que aprender inglês? Tem legenda, tem isso, tem aquilo, mas tem muito conteúdo que não chega a ser traduzido, que não chega a receber legenda, ainda tem muito conteúdo assim, principalmente conteúdos específicos, né? Conteúdos de design, conteúdos de marketing, enfim, qualquer tipo de conteúdo específico. Uma coisa é você traduzir em entretenimento, você traduzir séries, você traduzir filmes, porque ele já tem, né, estúdios especializados por isso, e tem uma demanda gigantesca. A demanda de consumo de livros, ela é muito menor, então a demanda para tradução, ela também é muito menor, e por isso que às vezes estudar um pouquinho inglês, pelo menos para leitura, não precisa ser para pronúncia ou para nada do tipo, mas para leitura é muito importante, porque se você prestar atenção, muitos dos que se destacam no mercado, muitos que estão aí vendendo infoproduto, eles modelam... A gente consegue destacar, inclusive, a gente consegue ver as referências, tem players que a gente olha e diz, essa pessoa modelou fulano, porque a gente consegue identificar que a pessoa fala a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais brasileira, assim, sabe? A gente, óbvio, que vai colocar as nossas características para que, né, o público consiga entender o que a gente está falando, mas a gente consegue identificar porque a gente consome, né? Pessoal lá de fora. E tudo bem, não é uma crítica. Na verdade, muito pelo contrário. É uma ressalva da inteligência dessas pessoas e de como isso é possível, né? Desde que a gente se dedique também a consumir esses conteúdos que estão ali mais seletos, né? Já que não é todo mundo que domina a língua estrangeira e tudo mais. Mas um dos pontos da importância, né? Fugindo um pouquinho, mas não muito, do tema de hoje, é você também consumir coisas, principalmente em inglês, né? Porque a gente sabe que a produção é muito maior. É muito maior. A Fê, ela falou aqui, né, que ela tá gostando bastante do livro, e uma coisa que chamou a atenção é sobre ser, né, sobre essa pequena parte que vivemos, e o resto, né, não é vida, é tempo. O Sêneca, ele fala muito sobre isso, né, que se a gente pegar ali, ao longo de uma vida de 60, 70 anos, e a gente for começar a cronometrar o que a gente realmente viveu, tirando sofrimento por amor, doenças,
tempo que a gente dedica para abstrações, enfim, a gente vai ver que a gente só gastou tempo com essas coisas que a gente, de fato, não viveu. Eu acho que esse livro ele é um livro bem marcante assim para o momento que a gente está agora, principalmente quem está tentando se posicionar no mercado, principalmente quem está tentando conquistar clientes, para conquistar algo maior, uma casa própria, enfim, dar um presente para os pais, ter uma vida, né, melhor, com mais segurança e tudo mais, dedicar tempo para a família, porque a gente sabe que quando você se posiciona melhor, as coisas elas começam a fluir, você não fica nessa vida louca, né, de não ter horário, enfim. Então, eu acho que esse livro a gente escolheu exatamente por isso, para que desse um respiro, assim, cada um que vai ler, óbvio, vai tirar os próprios aprendizados dele de forma personalizada, pessoal, mas eu acho que a gente falar sobre isso, né, dessa coisa de a gente estar gastando tempo com abstrações mesmo, e você parar para pensar e fazer essa autocrítica, super necessário para que a gente comece a mapear aí o que tem que fazer de diferente. E hoje, né, que não sei exatamente quando saiu a notícia, mas a gente soube hoje Foi pela ontem à manhã, noite. né, de que inclusive a gente ficou até meio abalada para dar aula hoje, que foi a notícia do baterista do Foo Fighters, né, que iria fazer show agora domingo no Lollapalooza aqui no Brasil e foi encontrado morto do nada, Exato. com 50 anos, super jovem, né? Enfim, as especulações são inúmeras. A gente provavelmente já pode imaginar qual deve ter sido a razão, mas Sim. independente disso, é muito triste e muito repentino, né? Ele que tinha, acho que 5 filhos. Exato. Então, é muito triste e muito do nada, assim. Uma pessoa que vinha numa carreira bem-sucedida, acabou de lançar álbum novo, foi música nova recentemente, enfim, do nada. E tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, de certa forma. Exato. De certa Eu forma, acho não, que completamente. a banda ela vai sentir muito, né? Não sei se a galera que gosta do Foo Fighters e tal, mas enfim, eu acho que ele era a essência da banda e é muito louco quando a gente percebe que alguém que parecia ser muito feliz, na verdade, né, estava passando por momentos ali internos que talvez não estivesse tão bom. Isso nos faz lembrar que a gente tem que ser um pouquinho cuidadoso com o amiguinho do lado, porque cada um está combatendo aí os seus monstros internos, e às vezes, por exemplo, com a Anitta, que conseguiu, foi lá, top 1 global, e a galera tá detonando a mulher. Você vai ler os comentários, gente, eu fico, gente... Indo para outros assuntos, né, para outras abordagens, enfim, para críticas que não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo. Exatamente. E aí ficam relativizando. Se fosse uma Beyoncé da vida, uma Adele, enfim, qualquer outra pessoa, a gente estaria vangloriando. Mas como é um dos nossos, a gente vai lá e detona. Mas tem tanta música boa no Brasil. Gente, bom ou ruim é relativo. Tem gente que gosta de ouvir funk. Inclusive, Carol, eu acho que depende muito do qual momento você tá. Cara, eu não quero estar numa festa e tá tocando Chico Buarque, todo mundo vai ficar deprê, sabe? Você quer estar numa festa e a batida da música, isso é científico. Sim. A batida da música ela vai te envolver, vai elevar, vai soltar dopamina, enfim. É importante a gente ter esses tipos de ritmo. Se a gente for viver ouvindo Chico Buarque, vai ver todo mundo depressivo aqui no Brasil. E óbvio, a qualidade da música ela se dá quando os músicos estudam isso, eles querem colocar oitavas, décimas e tudo mais. Não cabe ao público, principalmente que não é instruído, colocar o que é bom ou ruim, a não ser num caso pessoal. Estou conversando com meu amigo do lado e digo, velho, eu não gosto dessa música. Ponto. E só para completar, eu sei que Léo quer falar, é que independe disso, independe de gosto. A questão é, a música chegou lá, né? A artista chegou ali, naquele patamar, e que, o que a gente já falou aqui milhares de vezes, às vezes não é a qualidade do produto, do serviço, do material, no caso, uma música. Independe disso, mas a divulgação que foi feita, o marketing que foi feito por trás, a estratégia que foi colocada para alcançar pessoas. Então, é isso que importa no final das contas. Maior visibilidade. Não necessariamente a melhor música, o melhor artista, o melhor designer vai ter visibilidade. Ele precisa buscar essa visibilidade, porque independente se ele é bom ou ruim, o que importa no final das contas é isso. Exato. A audiência. Pode falar, Léo. Essa parte da Anitta aí,
ela fez por merecer, né? Ela foi atrás para conquistar aquilo que ela queria. Exatamente. É a mesma coisa que acontece quando alguém está tentando permanecer na plataforma para fazer uma certa relevância para conseguir gerar autoridade. Quando você sai de um ambiente onde todo mundo só gosta de ficar dentro da caixinha dele ali, e quando a pessoa começa a se destacar, todo mundo critica. É a mesma coisa. Você tenta dar o seu melhor sempre, tentando inovar, fazer coisa diferente, ninguém te apoia. As pessoas começam a chamar você de blogueirinha, começam a falar mal de você para muita gente, e vai queimando seu filme sem necessidade nenhuma. É a mesma coisa dela. Infelizmente, Exatamente. isso foi isso, no próprio país dela, infelizmente, né? Sendo que lá fora, ela participou daquele, acho que foi do programa do Jimmy, se não me engano, foi mês Sim, passado. sim, sim. O cara gostou muito dela lá. E é americano, não é brasileiro. Olha a diferença. Exatamente. Vocês sabem que a Anitta ela vem quebrando aí, né, recordes aqui no Brasil. Em 2015, a Anitta foi a primeira artista brasileira a estar no top 1 Brasil, gente, do Spotify. A gente não tinha artistas brasileiros no top 1 de música daqui, era todo mundo internacional. O que é que a gente ouve aqui internamente no Brasil? Só colocava ali no top 5 músicas internacionais. Então era Adele, era Justin Bieber, era todo mundo de fora, Beyoncé e tudo mais. A Anitta foi a primeira brasileira a quebrar isso lá em 2015. Olha a quantidade de tempo, o espaço de tempo para em 2022 ela chegar no top 1 global. E aí a galera vai lá e critica. Para mim, falta muito, né? A gente sempre busca criticar no outro o que falta em nós mesmos. As pessoas, elas se sentem, né, magoadas, principalmente pela constância. Mesmo com todo mundo descendo a lenha, ela é constante, ela vai e faz, ela faz collabs, ela continua. E isso Motiva, né? incomoda, né, para o hater. É o que Carol, quer incomoda. falar? Pode falar, Carol. A Anitta tem uma coisa que é importante, e para ela, não vai, provavelmente, ela deve ser acompanhada por psicólogo, tudo, né, gente? Agora, ela tem uma coisa, apesar da idade dela, ela foi em frente com uma coisa chamada projeto. Então, isso é fundamental para qualquer um quando está crescendo na carreira, porque ela não vai se abalar tanto, porque ela tem um projeto, e ela sabe onde está querendo atingir, e sabe o que é o mercado, né, que vai tentar derrubar. Então, ela vai seguir. Tá? Pode falar mal o que for, mas ela existe, na mão dela, um projeto. Tanto na área... Teve uma reunião, um grupo, eu não sei se foi esse que vocês falaram, de administração, de empresários, que convidou, né, para ela dar uma palestra. Porque ela é tão jovem e segue uma carreira. E ela é que administra a carreira dela. Ela sabe onde quer chegar. Exatamente. Ela não está sendo usada para isso e aquilo. Ela faz o que ela quer, isso ela é consciente. E sabe onde quer atingir. Exatamente. Né? E para o design, isso também é muito importante. Um projeto, quer fazer carreira? Faz um projeto, gente. E vai administrando e adaptando ao mercado, né? Você tem que fazer isso. Concordo totalmente. Senão a gente é derrubado mesmo, sabe? Se você segue qualquer projeto, precisa ser design, o que for. Se você não tem um projeto, se organizar, você é derrubado, porque vai ter gente sempre falando mal, sempre questionando o teu ponto mais frágil. Você não conhece seu ponto frágil. 1000 pessoas que estão do teu lado conhecem e vai te derrubar. Exatamente. Então, firma um projeto, organiza isso e segue. Quando abalar, corre para o projeto de novo. É isso. Exato, é um negócio de buscar na fonte, né? Qual é o seu propósito? Buscar aqui o que é que eu quero conquistar. Faz total sentido, Carol. E a Anitta, ela tem, a gente vai falar sobre mentores aqui, a Anitta, ela tem um mentor, que é o de Bianchi, que é um cara, assim, super influente na música aqui no Brasil, ele fica por trás das câmeras, obviamente, mas lá em 2015, ele já falava muito bem dela, né, quando ele começou a ser o mentor dela, de que é extremamente decidida. Tipo, se eu tiver que fazer uma coisa, eu vou fazer dessa forma. E essa música, ela deu uma entrevista exatamente falando sobre isso. Queriam colocar uma voz masculina na música, porque assim daria mais certo. E ela disse, não, a música ela vai ser lançada com a minha voz, não vou fazer collabs nessa música, ela deu certo exatamente por isso. Então é um negócio de se conhecer também, saber o momento de aceitar a opinião do outro e saber o momento de sustentar o que você planejou também, dizer, não, vamos testar desse jeito. Eu já testei com várias outras collabs, deu bom? Deu.
mas eu quero testar dessa forma aqui agora. E só chegou ao top 1 também por essa decisão dela. Enfim, eu acho super importante a gente falar sobre propósito, como a Carol falou. Se vocês não têm um propósito ainda, comecem a traçar. Lá no final desse encontro, né, a gente vai deixar um exercício para vocês, saber aí qual é o propósito de cada um, ou pelo menos ter uma noção, né? Eu acho que o propósito, ele tem debates desde a universidade, o pessoal da academia, até mesinhas de bares, a gente tentando encontrar cada um qual o seu propósito. É difícil mesmo, né? Enquanto ser humano, até nas terapias. É difícil, mas a gente tem que ir ali, né, cada dia buscando entender-se melhor. E principalmente verificando, né, dia após dia, ou pelo menos período após período, se ainda faz sentido. Porque tem uma coisa também que acontece muito, que é justamente entrar no automático. Você vai simplesmente, eu estabeleci isso aqui quando eu tinha, sei lá, 15 anos, e achava que isso era o que fazia sentido para mim, estou seguindo nisso aqui, vou fazendo o que aparece, e quando na realidade está só no automático, não sabe nem se aquilo é ainda um propósito, se ainda faz sentido. Exatamente. Então é importante também revisitar, né, esse propósito aí, para ver se ele ainda faz sentido ou não. Exato. Bom, vamos entrar aqui, né, no livro, na abordagem. Quem não leu, não se preocupem, gente. Depois vocês buscam ler, porque realmente é um livro rápido, como eu falei. Ele tem 80 e poucas páginas, mas as páginas do livro, de fato, são menos de 40. Mas, como eu falei, Elaine, é o tipo de livro que, se você for fazer uma dissertação, assim, tem muito conteúdo para você abordar, porque ele fala desses padrões humanos de uma forma peculiar mesmo, né? O Sêneca, ele estudou o ser humano, ele viveu a vida inteira, né, filosofando sobre isso. A filosofia, ela é importante exatamente porque ela mapeia os padrões humanos da época, né, o que está acontecendo. E é importante a gente perceber que, mesmo há 2000 anos atrás, a gente continua com os mesmos padrões. É impressionante, assim. Eu li o livro e eu me peguei me perguntando. Parece que a gente está lendo um lançamento. Não, esse saiu semana passada. Saiu semana passada sobre o que é realmente a vida humana e como a gente gasta a vida determinando tempo para o que a gente não tem controle, para abstrações, e essa agitação, né, que ele fala sobre agitação, e esse ócio também de coisas que a gente não tem controle, a gente não precisaria, mas a gente acaba fazendo, na maioria das vezes, só para demonstrar para o outro que a gente pode, não é nenhum negócio que a gente tem interno. Enfim, vamos lá, o Clube do Livro, hoje a gente vai falar sobre a brevidade da vida, e a gente vai abrir depois, né, para a gente debater um pouquinho, porque o livro ele fala sobre um padrão humano que todo mundo aqui conhece. Tem as informações aqui do livro, né? O título sobre a brevidade da vida, o escritor é o Sêneca, tem 60 páginas, a editora é a LIPM Pocket. Dependendo aí da edição, da editora, vai ter mais, vai ter menos. Isso. Só que, assim, de livro mesmo, é menos que 60. Com certeza. Eu acho que ele não chega a 40 páginas. Que aí tem os comentários, tem índice, enfim. O que eu li, que é esse aqui, né? Ele tem uma dissertação de uma professora, né? Ela, um ensaio, na verdade, né? Ela falando ali sobre um pouco, que é a Lúcia Sá Rebelo, ela é uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é focada realmente em graduação e pós-graduação de filosofia, e ela faz vários comentários realmente sobre a obra de Sêneca, e com os comentários dela fica 84 páginas, mas é porque ela comenta bastante ali, como eu falei. Apesar de ser pequeno, se a gente for tentar extrair conteúdo daqui, a gente vai longe, assim. Bom, do que se trata, né? Do que se trata o livro foi escrito no período do Império de Gálio Júlio César Octavianus, que também conhecido como Imperador Augusto. Só para contextualizar o período ali, né, gente? Júlio César tinha acabado de ser assassinado, como vocês já sabem, por Brutus, enfim, todo um complô ali do Senado. Quem não sabe está sabendo agora. Inclusive tem uma série muito boa que fala desse período aí, enfim, é histórico também, que é Roma. É uma série, acho que 2007, da HBO. Por aí, acho que é 2005. Mas vocês encontram no HBO Max, enfim, nas internets, mas ela fala justamente desse período aí, né? Um pouco antes também, um pouco depois, mas também muito focada nesse período da morte do Júlio César, que foi ali
traído, enfim, estava sendo considerado tirano, né? E aí o Otávio era, na verdade, sobrinho do Júlio César, que não tinha filhos, né? Filhos legítimos, enfim. E ele deixou aí a herança para o sobrinho, que se chamava Otávio, mas eles adotam nomes, escolhem que nome adotar, e ele adotou o nome de Augusto. Então, se passa nesse período, que é 49 depois de Cristo, tá? A Roma ainda não era cristã, a Itália, enfim, a Europa, ela ainda era politeísta, acreditava em deuses como Júpiter, Atena é grega. Júpiter, Marte, enfim, era desse nível de religião, ainda era politeísta naquela época, 49 depois de Cristo. Só se tornou cristã em 150. Foi 150 anos depois que Cristo morreu, tá, e aí gente? com, enfim, Constantino, e aí já era outro período, mas esse período aqui é 49 depois de Cristo, um pouco depois da morte do Júlio César e no Império do Augusto, tá? Só para vocês entenderem o contexto ali da época. Exato. Enfim, um livro que atravessou séculos, milênios, como a gente vem falando aqui, foi escrito há muito tempo e ainda é muito atual. Né? Exato. A gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, né, esse ócio versus essa agitação que o Sêneca, ele gosta de destacar, né, inclusive ele tem uma frase que ele fala que o homem, ele só é pleno no ócio, né, exatamente no ócio que ele consegue pensar sobre o que é a vida. A gente até tem um meme, né, o que é a vida, né, a gente não consegue elaborar em palavras, um meme interno, o que é a vida. Mas é bem isso de você se contestar enquanto ser humano, qual é, né, a sua responsabilidade na sociedade, o que é que dá para você fazer, e essa agitação que aí o Sêneca ele traz como essa retórica para fazer coisas de que você não deveria estar preocupado, como ganhar muito dinheiro sem um propósito para esse dinheiro, ou ser muito bem-sucedido sem um propósito para esse sucesso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ou trabalhar muito, só que no automático. Exato. Porque justamente quer fugir do ócio para não pensar em si, para não pensar na própria vida, para não pensar se está realmente seguindo o propósito ou não. Então tem isso também. Ócio demais não é bom, e agitação demais também não é boa, porque te tira da realidade. Então, exatamente. É um dos pontos que a gente quis destacar aqui do livro. Tem vários, em pouquíssimo texto, mas dá para você refletir sobre milhares de coisas, mas a gente quis destacar esses 4 pontos. Produtividade, conhecimento, objetivos, que tem a ver com propósito, e tempo, que tem a ver com vida finita, né? Exatamente. Morte. Exatamente. Eu queria só que a Elaine abrisse aqui a tela para eu olhar para o pessoal. Quem leu o livro, eu não sei se no livro que a Fê, né, na verdade, na edição que a Fê estava lendo, tem contando sobre a morte do Sêneca. O Sêneca, ele viveu muito pleno, plácido, até para escrever, né, esse tipo de coisa. A gente sabe que a pessoa ela tem que estar muito consciente do seu papel na sociedade, então o Sêneca, ele realmente foi alguém muito plácido na sociedade, mas ele teve algumas agitações na vida também, né? Ele estava ali próximo ao imperador romano, ele foi, como é que chama quando você... Exilado. Ele foi exilado em determinado momento por conta de adultério, então naquela época não era aceito, ele foi pego com uma mulher influente na sociedade romana, ele foi exilado, né? Passou-se um tempo em que ele escreveu vários textos. A professora Júlia, ela até destaca, né, diferentes tipos de cartas, o que é filosofia, o que é realmente só uma carta que você está mandando de uma maneira pessoal, então ela destrincha 7 tipos de carta que o Sêneca escreveu. Ele escreveu muitos textos nesse exílio, enfim, foi exilado pela mulher do imperador. Em determinado momento, essa moça também veio a falecer, e a próxima esposa do próximo imperador, que era Nero, chamou ele para que ele fosse ser o tutor do filho. Mas, enfim, Sêneca tinha uma vida de vez em quando agitada, e ele foi condenado também ao suicídio, né? E ele tentou suicidar-se, é um negócio assim, quando eu li eu fiquei, gente, como assim? Como assim?
primeiro ele cortou os pulsos, enfim, não, o fluxo sanguíneo não era intenso, passou muito tempo, não morria, ele cortou as pernas, não morria, levaram ele para tomar um banho de água quente para aumentar esse fluxo sanguíneo, não morreu, Porque, e ao lembrando, final... não foi algo voluntário, tá? Exato. Ele foi condenado a isso. A suicídio, e tinha que fazer, obviamente. E tem relatos do Cícero, que é um dos escritores romanos mais conhecidos, de que ele fala que na morte do Sêneca ele estava extremamente plácido, ele tinha o pessoal que era os alunos dele ao lado dele, e ele estava passando direcionamentos no momento, né, no leito da sua morte, o que para mim é assim... Então, até o final, Ele foi um professor, ele realmente tinha um propósito, né, de passar o conhecimento. Que horror! Tinha essa condenação, Carol. A Roma... A gente sabe que o nosso sistema democrático, político, veio muito do Senado romano, né? Mas tinham coisas que eram, assim, atarrecedoras, absurdas para a gente hoje em Lembrando que dia. os romanos eram quem crucificavam, né? Exato. Eles que crucificavam, então eles tinham punições severíssimas. Sim. Nesse nível de machucar mesmo a pessoa, torturar as pessoas, não só matá-las, mas praticamente uma tortura, né? E como eu disse, a Roma só se tornou cristã 150 anos depois da morte de Cristo, Exatamente. que foi crucificado por Roma. Então, é uma coisa aí... Tem um paradoxo. Paradoxal, né? Mas, enfim, coisas da história. Bom, voltando ao Sêneca, ele só morreu, gente, porque levaram ele para uma casa de banho para aumentar esse fluxo sanguíneo. Ele não morreu, né? Naturalmente pelo suicídio, ele morreu sufocado. Então, deixamos aqui o nosso relato de gente que tortura para o Sêneca. Isso. E esse tipo de condenação em Roma era totalmente comum, tá? E se você tomasse uma condenação realmente do imperador, você tinha que cumprir, não tinha o que fazer, ou senão você perderia a sua honra, né? E o Sêneca, ele estava ali ao lado do pessoal do Senado e totalmente do imperador romano, ele tinha esse contato direto, então obviamente que ele não queria perder esse prestígio que ele conquistou, então ele foi lá tentar cometer esse suicídio. Isso. Só abrindo esse adendo. Porque eles tinham muito essa coisa de honra, né? De honrar o nome, enfim, para não ficar mal visto e tudo isso. Exatamente. Vamos seguir aqui. Vamos sim. Era só um adendo para vocês saberem como... porque o Sêneca, ele era rico, né? Ele era um nobre, né? Era do Senado, era uma pessoa instruída e tudo mais, mas mesmo assim não é fácil para ninguém, né? Mesmo os pobres com seus problemas de fome, enfim, ali naquela época, né? Com todos os seus desafios que a época trazia, mas também para os nobres tinham desafios, claro, diferentes, mas não deixavam de ser desafios também. Exatamente. Então, todo mundo passava por alguma provação ali na vida. Bom, vamos lá, né? A gente destacou aqui pontos que a gente quer abordar por meio de frases que o próprio Sêneca, né, incluiu no livro. Então, pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mais tempo. É o que a Fê tinha falado. O Sêneca, ele destaca muito isso. Parece que a Fê recebeu spoiler, mas não. Exatamente, dessas abstrações, né, que a gente tem na vida. Hoje em dia, então, a gente é bombardeado, mais difícil até do que no período do Sêneca, inclusive, que não tinha internet, não tinha TV, as abstrações eram o pessoal... Mas já tinham os vícios, Exato. Já tinham as luxúrias, enfim, tudo que desviasse de algo realmente produtivo, de algo que realmente fosse deixar um legado, né, que era algo que o Sêneca e muitos daquela época davam muito valor, né? Você deixar o legado, você deixar o conhecimento, você compartilhar isso com outras pessoas. E é incrível como a gente parte para as abstrações externas, né? A gente já foi falando do digital, do momento em que a gente está vivendo, desse bombardeio de informações, mas a gente não percebe a principal abstração do ser humano, que seria o seu ego. A gente quer palpitar sobre tudo e qualquer coisa, a gente quer demonstrar uma influência em cima do outro que talvez a gente nem tenha, a gente quer mostrar um sucesso que nem se alcançou ainda, a gente quer ganhar dinheiro para isso ou para aquilo. É sempre essa de que eu não estou vivendo, né? Eu estou apenas existindo aqui de uma maneira totalmente automática, e se for calcular, como ele fala no livro, né, o tempo em que eu gastei com essas abstrações, com amores que não deram certo, com
esse remoer de coisas que não estão no meu controle, com doenças, eu só gastei tempo, pequenos momentos em que eu vivi plenamente, de fato. E é muito louco quando a gente para prestar atenção, que é uma verdade. Se você se contestar hoje, quanto tempo você de fato viveu na sua vida, é pouquíssimo comparado ao tempo que você tem aí do seu ano estelar, por exemplo, da sua idade. O viver, né, que ele considera é justamente isso, você produzir coisas, você passar coisas para alguém, né, desde que seja, sei lá, uma mãe que tem uma receita na família e ela passa isso para o filho. Isso é passar valor também, passar conhecimento, enfim. Isso é o tipo de coisa que o Sêneca, né, vê como viver. Então, ele considera deixar legados, pensar sobre o propósito de sua vida, como de fato viver, e não o que a gente faz muitas vezes, né, que é viver no automático, viver em função do outro. Ah, fulano falou que isso aqui faz sentido, então eu vou e simplesmente faço, não contesto se faz ou não sentido para mim. Então, ele contesta muito, né, ele fala muito sobre isso no livro. Eu deixei até aqui uma frase do Steven Kotler, que é colunista da Forbes, que ele fala sobre propósito, e ele diz que o propósito é uma ferramenta prática que vai te ajudar a ter mais foco, ser mais produtivo, para chegar aonde você quer chegar. E se a gente para prestar atenção, o Sêneca ele não fala sobre você ter um propósito para saber onde você quer chegar, mas esse propósito é para te tornar um vivente, realmente existente. Você está aqui, você sabe para onde ir, mas você está percorrendo esse caminho pleno, sabendo qual é esse caminho e quais são as adversidades que ele vai trazer. E que se as adversidades surgirem, que provavelmente vai, porque como eu falei, em todo ambiente, em toda situação, vão existir adversidades diferentes, mas dadas as suas proporções, você sabendo que ela vai existir, você passa por elas, você entende que, tá, isso aqui faz parte, vai acontecer, sempre vai existir, mas eu escolhi as minhas batalhas, que é o que eu falo sempre aqui com Carol, a gente escolhe as nossas batalhas. A gente escolheu o design, sabia que não é mar de rosas, família, que é medicina, que é advocacia, que é psicologia, que é qualquer outra coisa, né? Porque entende eles, né, como a gente vem de famílias humildes, então eles entendem como algo certo, quando a gente já sabe que não é assim. Algo certo, algo seguro. A gente sabe que não é bem assim. A gente tem amigos que são advogados, que são nutricionistas, que são psicólogos, e estão numa posição muito ruim na vida e como profissional mesmo, não conseguiram se posicionar tão bem. Então, é muito relativo, né? Na verdade, o que conta é a batalha que você escolhe e a consciência que você tem de que vão surgir, sim, obstáculos, mas você está nessa batalha consciente, né? Firme do seu objetivo final. Exatamente, né, e a gente também tem que parar para prestar atenção que as pessoas elas estão no momento, elas sempre estiveram, né, ao longo do livro a gente vai percebendo isso, que elas sempre estiveram perdidas, né, meio que jogadas ali no mundo, sem esse propósito, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, né, só vivendo no automático, que a gente está debatendo sobre um livro que qualquer coach mal intencionado, obviamente, tem coaches muito bons, mas tem uma galera com pensamentos e valores escusos, que demonstra ser uma coisa que de fato não é, que poderia pegar e que podem e que pegam ensinamentos do próprio Sêneca e de outros pensadores que falam sobre esse propósito na vida e vão lá e deturpam e colocam como se a pessoa só querer fosse acontecer, ou que ela só querer acontecesse um passe de mágicas e as coisas começassem a fluir, só porque ela quer. E é isso que o Sêneca, ele demonstra muito sobre você saber qual é o seu propósito, você saber qual é o caminho que você tem que percorrer, mas exatamente porque você conhece esse caminho, você entende essas adversidades, você se contesta em cima delas e você não quer perder vida em cima de um tempo que você poderia estar curtindo como vida e você está só gastando um espaço de tempo fazendo coisas que não estão no seu controle e que vão te levar para vários lugares que você não gostaria de estar. Então pensa nisso também. Algo que acontece também, né, essa deturpação, enfim,
essa má fé de usar, né, as pessoas com a religião. Com a religião acontece muito isso também. Eu e Carol, a gente comenta muitas vezes o quanto que a religião é importante. Apesar de, enfim, vou falar por mim, não ser uma pessoa tão praticante, tão religiosa, apesar de ser muito espiritualizada e gostar de ler sobre essa parte aí da vida humana, né? A religião tem disso também, né? Tem muita gente que se aproveita da fé, que se aproveita dos dizeres que estão ali para deturpar, quando na verdade as pessoas precisam, por estarem perdidas, de alguém para direcionar. E aí essas pessoas mal intencionadas às vezes se aproveitam disso, né? Deturpam alguns conhecimentos que estão ali para direcionar as pessoas, né? E elas deixam elas ainda mais confusas. Exatamente, né? Essa questão da religião, para mim, ela é super importante enquanto sociedade. Sim. A religião, principalmente cristã, nos tirou de um buraco onde a gente dividia os seres humanos, tratávamos escravos e empregados como coisas, eles não podiam nem sentar para comer à mesa com você, e a religião cristã realmente começou a dar essa paridade, né, ao ser humano, ó, ele também é cristão, ele é um igual a você, tá? Você não pode tratá-lo como coisa, né? Questões bárbaras também de violência, não só moral, mas sexual, tratavam-se mulheres, crianças, sempre foi moedas de troca. A gente está vendo aí nas guerras que acontecem no mundo de hoje, o quanto que as mulheres e crianças servem, assim, na guerra como moeda de troca, de fato, né? Os homens vão lutar, as mulheres e crianças ficam ali à mercê, geralmente do Estado, de uma força maior que, na maioria das vezes, não vai ajudar de uma forma cirúrgica. Então, para mim, a religião, para quem estuda, né, o que estava acontecendo no mundo, não olha só com um olhar, como a Elaine falou, um pouco mais espiritualizado, mas tenta entender o que estava acontecendo no mundo em geral, quando aquela religião foi instaurada, você acaba percebendo que ela ajudou a criar uma sociedade um pouco mais humana, realmente, em que os seres humanos, por lugares onde eles estão nessa sociedade, eles não foram mais tratados como coisas, né? E justamente por essa coisa do ser humano ser tão perdido, né? O Sêneca já fala isso no livro, daquela época, de ser perdido por não ter propósito, né? Por não ter uma função muito bem estabelecida no mundo, ou enfim, achar que deve ter alguma função específica e não conseguir encontrá-la. Então, as pessoas precisam de alguém para direcionar. E aí que vem a importância da religião, porque vocês imaginem um mundo sem religião, sem algo para dizer às pessoas o que fazer, como agir. Então, Exato. doutrinas, elas crescem e elas são tão importantes na história da humanidade justamente por isso, porque elas direcionam, elas dizem, ó, você pode fazer até aqui. Então, meio que poda, né, alguns instintos instintos naturais, muitas vezes, do ser humano. Então, coloca ali doutrinado mesmo, ó, você pode fazer até aqui, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, então direciona o ser humano que é tão perdido, tão carente, né, desse direcionamento, desse propósito, e dá propósito a muitas pessoas, independente, como eu falei, das nossas crenças, né, de não, vou falar de mim, novamente, de não ser tão religiosa assim, mas reconheço, né, a importância da religião para a humanidade e as pessoas precisam de direcionais, porque se não fosse por essa poda, né, da doutrina e da religião, as coisas estariam, talvez, e a gente até refletiu sobre isso há pouco tempo atrás, talvez estivessem muito piores. Com certeza. Né? Gente, numa história de 3 bilhões de anos do nosso planeta, a nossa footprint, a nossa marca, a nossa pegada no mundo, enquanto seres humanos, tem pouquíssimo tempo. É uma fração de segundos na história de todo o planeta. Então, a gente está aqui há 150 mil anos. A lei e a moral, ela foi instaurada há pouquíssimo tempo, também com a ajuda das religiões. Quando a gente começou a acreditar em deuses, quando a gente começou a acreditar que alguma divindade iria nos ajudar se a gente fizesse algum bem ao outro, foi aí que a lei e a moral começou a ser instaurada. Você tem que ser alguém bom enquanto indivíduo, você tem que fazer algumas coisas. E é muito louco a gente pensar também que a gente precisa dessa ameaça para fazer coisas que deveriam ser naturais. Mas, de novo, o nosso ego é gigante, a gente quer se destacar, porque no fundo somos tão animais quanto o leão que está na floresta.
E é a lei da natureza, gente. O mais forte vence o mais fraco. E se somos animais também, a única coisa que nos difere é que a gente ficou em pé e começou a caminhar, desenvolvemos um lóbulo frontal que nos faz pensar e contestar, né? Eu consigo contestar do porquê que, por exemplo, Carol está me ouvindo agora. Eu consigo ter essa ideia de vida. O gato aqui de casa, ele não consegue se contestar do porquê que a gente vai lá e alisa ele, do que a gente gosta dele. É isso que nos difere. Tanto que animal sentindo dor, né? Animal sentindo dor é uma coisa bizarra. Absurda! Porque eles aguentam muita dor, né? A gente vê, sei lá, bichinhos maltratados enfim. E eles ali estão ali vivos, eles comem, eles estão sentindo dor, mas eles não choram. Então, eles não conseguem realmente refletir sobre a Sobre dor. aquilo, E exatamente. a gente pensa, a gente imagina um animal sofrendo e a gente já começa, nossa, que desagradável, que imagem ruim. Né? A gente já consegue contestar, de fato, pensar sobre aquilo ali. E o animal só reage. Ele sente a dor, tá doendo aqui, tá me incomodando, ele começa a lamber o local, mas aí já dispersa, já vê um alimento, já vai atrás, então é muito reativo, né? Exatamente. E o ser humano não. E essa coisa da lei e da moral, né, de novo, é super importante para a gente perceber qual é o nosso lugar enquanto ser humano e prestar atenção de que sim, existe uma religião, existe uma doutrina que fala para eu fazer aquilo, mas que hoje em dia eu, enquanto ser humano, eu busco o meu propósito, eu quero viver plenamente e eu realmente faço porque eu vejo sentido para mim, não apenas porque existe uma divindade que me obriga a ser bom, tá? Vamos voltar aqui ao livro. A gente falou de tudo isso para falar sobre propósito. Exatamente. Né? Que doutrinas, religiões dão muito propósito às pessoas, não é à toa que elas dão certo. Né? Sim, que as pessoas são realmente perdidas e esse propósito às vezes é confundido com um propósito alheio. Né? Até mesmo, inclusive, as doutrinas, as religiões, elas têm os propósitos dela e elas compartilham esse propósito com as pessoas. Então, as pessoas que antes não tinham propósito de vida nenhum encontram na religião um propósito. Então, o tempo, né, o tempo empenhado em fazer alguma coisa se transforma no tempo daquela doutrina, daquela religião. Então, a pessoa que não tinha antes um porquê, não tinha antes um propósito, ela encontra e gasta ou investe o tempo de vida dela naquela doutrina, naquele propósito que veio, né, até ela, que não foi ela que definiu para a vida dela, mas veio até ela. E tudo bem, desde que a pessoa esteja consciente de que ela está investindo o tempo de vida dela naquele propósito que veio até ela, não necessariamente ela escolheu. Exatamente por isso a gente tem tantas pessoas, né, em determinada época da vida buscando a religião, Sim. Porque ela acaba percebendo que todos os planos que ela fez não saíram da forma como ela gostaria, por vários motivos, gente. Não tem como a gente destacar como se fosse uma culpa apenas da pessoa, o lugar onde a gente nasce, como nós somos enquanto pessoa, com nossas particularidades também influenciam se a gente vai obter sucesso ou não. Mas hoje em dia é muito mais possível do que há 50, 100 anos atrás. Mas exatamente por isso que a gente vê igrejas, templos e doutrinas lotadas de pessoas em determinada época da vida, porque elas buscam depois esse propósito, né, na religião, que talvez elas não encontraram uma vida sem essa divindade ali apoiando. Bom, a gente pegou outra característica aqui do Sêneca, né? Ele não era um crítico de acúmulo de riquezas, apesar do Senado começar a criticá-lo quando viu-se que Nero, né, um dos imperadores romanos, estava acumulando riquezas, que ia contra o que o Sêneca falava, que essa fortuna ela realmente tinha que ser uma fortuna que tivesse um propósito, de novo, não é só o acúmulo, não é só para você viver bem. E aí o Senado começou, né, a criticá-lo. E a gente trouxe aqui uma pessoa extremamente rica, que é a Mackenzie Scott, que é a cofundadora ali, junto com o Jeff Bezos, seu ex-marido, da Amazon. E a Mackenzie Scott, essa semana, fez uma doação gigantesca aqui para o Brasil, para uma ONG que tenta erradicar a fome em favelas no Brasil inteiro. Então, ela tem mais de 3.700 favelas inscritas.
e a Mackenzie Scott utilizou aí do seu dinheiro 27 milhões de reais de uma única vez. Foi a maior doação para essa ONG já vista no Brasil. E ela doou, então ela está utilizando... A maior doação para ONGs, para Isso. qualquer tipo de ONG já 27 milhões de recebida. reais. Foi essa da Mackenzie. E ela está realmente utilizando toda a fortuna dela em filantropia. Ela tem ali várias ONGs que ela busca ao longo do ano para fazer essa doação. A gente está falando de alguém que tem muito, muito, muito dinheiro, ela é bilionária. Então, a gente colocou aqui outra frase do Sêneca, né? Vê aqueles cuja fortuna faz acorrer a multidão, são sufocados pelos seus bens, a quantos as riquezas não são um peso. Então, vai ter gente que, por conta do próprio dinheiro que se buscou tanto ter, vai ficar só e, muito provavelmente, sem uma administração correta, ele vai perder esse dinheiro que ele tanto buscou, e tantos outros que conseguiram essa riqueza que tanto se buscava, sabe se administrar bem, gastar vida com aquela administração, não apenas tempo, de novo, o tempo é ócio, é agitação, gasta-se vida, né, nessa manutenção dessa riqueza e usa-se essa riqueza como um propósito, como a Mackenzie Scott está fazendo, né? Ela não tem só dinheiro para ela, ela consegue ajudar realmente outras pessoas a partir daquilo que ela conquistou, que é maravilhoso. E provavelmente, né, a partir das ações da Mackenzie, a gente consegue perceber que ela tem um propósito. Né? Ela buscou, sim, o acúmulo de riquezas, mas como um passo para executar o propósito dela, que claramente era ajudar pessoas, ajudar o maior número de pessoas possível, né? Então, isso foi só um ponto, né, na carreira, ser bem-sucedida na carreira, acumular riquezas, para que ela possa ajudar mais pessoas. Então, esse era o propósito real dela, né? Analisando aqui as ações dela durante a carreira, durante a vida e essas doações também. Exatamente, o que é incrível, né? Quando a gente percebe que tem pessoas realmente que buscam esse acúmulo, mas que não querem ver só números, dígitos ali na sua conta, tem-se esse acúmulo por diversos motivos, enfim, ela era acionista, né, majoritária, inclusive junto com seu ex-marido, de uma das empresas mais valiosas do mundo, então, obviamente que ela seria, né, acumularia muito dinheiro, mas é muito bacana quando a gente percebe, principalmente trazendo aqui para mais próximo para o Brasil, alguém que não doa apenas lá para fora, mas que busca ONGs aqui dentro, e uma ONG realmente que busca erradicar a fome nas favelas, que a gente sabe, né, que é um sistema social que passa realmente por momentos complicadíssimos. A pessoa que nasce na favela, ela tem menos oportunidade de ensino, menos oportunidade no mercado de trabalho, menos oportunidade de crescer, ascender, enfim, de ter um propósito, porque ela está com abstrações ali que ela não controla, então uma qualidade de vida que é, né, totalmente contestável, enfim, pais que são pobres e que trabalham em empregos que não trazem segurança nenhuma, um grau de escolaridade que a gente sabe que essas crianças, elas acabam saindo do colégio, né, super cedo para ajudar ali em casa, questões de fome, a fome não espera, gente, eu tenho certeza que quem está aqui nunca passou fome de fato. A gente espera. A gente espera que quem está aqui nunca passou fome de fato, porque a fome... Vou até olhar a carinha de vocês. Ela deve doer, assim, na alma. Às vezes a gente sente um incômodozinho, fiquei uma tarde inteira sem comer, e aí você vai lá E acha que é fome, na verdade. passar 3, 4, 5 dias sem comer, gente, deve ser, assim, absurdo, absurdo, de doer na alma mesmo. E, né, a gente sabe que as favelas tá cheia de pessoas Sim, que não muito têm... próximo, né? Às vezes a gente tem algo como, ai, nossa, só na África, só em Não. zonas de guerra. E não, a gente vive no Brasil, é um país ainda de terceiro mundo, então tá aqui, Exatamente, né, ao nosso muita redor. gente passa fome aqui, e é muito legal perceber, né, que ela buscou essa ONG, né, que, se eu não estou enganada, é Transformando Falcões. Deixa eu pegar o nome aqui para passar o nome Isso. correto E esse para talvez vocês. seja um dos principais diferenciais, né, da pessoa que tem riquezas e ela realmente é bem-sucedida, né? É você ter um propósito, como a Mackenzie, no caso, que era de ajudar pessoas, inclusive a própria Amazon, né? Tem várias políticas de inclusão, de
melhorar o estudo acadêmico das pessoas que estão ali. Então, talvez o principal diferencial, né, de pessoas ricas ou bem-sucedidas seja esse propósito, diferente daquela pessoa que acumula riquezas, mas vive olhando para trás, vive desconfiada, não pode confiar em ninguém, não tem paz para viver, então ela está simplesmente investindo vida em acumular riquezas. E em algum momento a vida vai acabar, as riquezas vão estar ali acumuladas para gerar briga entre herdeiros ou mesmo sem fim nenhum. A pessoa que colheu, né, que acumulou essa riqueza, não vai poder usufruir dela porque não tem propósito. O que era bom ficou ainda melhor, tá, gente? Vim buscar a notícia. Ela realmente doou para o Gerando Falcões 27 milhões, mas, pasmem, Mackenzie Scott doou 3 bilhões de dólares a 465 ONGs ao redor do mundo, e 15 delas são brasileiras. Então, ela realmente está pegando ali todo o seu dinheiro, né, e doando. Ela já tinha falado sobre isso, ela não precisa desse dinheiro todo para viver bem, a gente sabe, o dinheiro, os papéis da empresa ali ficam sempre evoluindo, então essa mulher vai morrer rica, mesmo que ela doe todo o dinheiro que ela tiver hoje ali dos papéis, amanhã ela vai fazer mais, ou hoje mesmo ainda. Então é muito legal quando a gente percebe que alguém tem um propósito e faz desse propósito uma razão de viver. Né? É muito difícil a gente encontrar alguém que doa R$200, gente. Imagina alguém que doa 3 bilhões de dólares, sabe? É muito dinheiro, e eu fiquei muito feliz de ver a notícia. Já estava feliz por ela ter doado os 27 milhões para o pessoal do Gerando Falcões. Já estou muito feliz de ela ter doado aí para outras 464 ONGs, né? Vamos voltando aqui para o Sêneca. Temos essa imagem aqui do Aristóteles, né? Se vocês não conhecem, leiam Aristóteles, gente. Para mim é um dos maiores pensadores, assim. Aristóteles que, de novo, contextualizando temporalmente, veio bem antes do Sêneca. Exatamente. Se vocês não leram, pelo menos para um pouquinho, lê um pouquinho sobre esses pensadores, não só romanos, mas gregos também, essa galera que veio antes. Tem até, eu esqueci, Ptolotaf, que é outro pensador, inclusive considerado o primeiro filósofo do mundo. A gente sabe que a cultura greco-romana acabou abarcando ali o pessoal, né, querendo tirar todo o conhecimento milenar dos egípcios, mas o Ptolotaf é considerado o primeiro filósofo do mundo, e tem manuscritos, assim, incríveis, maravilhosos também, se vocês puderem depois procure saber. De novo, a gente está passando isso daqui para vocês, está falando sobre isso por quê? Porque a gente precisa entender sobre comportamento humano. E para entender sobre comportamento humano, a gente precisa estudar algumas coisas que são milenares. Algumas coisas na humanidade não mudam. Né? Muda o contexto, como a gente falou, muda a rede social, antes era Orkut, hoje é Facebook, Instagram, amanhã é TikTok, ou qualquer outra que surja, mas o comportamento humano tem padrões, né? E o marketing, o design, a venda visual estuda isso também. Houve um tempo em que a rede social era o papiro com hieróglifos lá no Egito antigo. Sim, o carinha lá de Roma, que chegava no meio da praça. Sim, e gritava a notícia, o povo tudo fofocando lá. Exatamente. E hoje não, a gente vai no Instagram, vai no Twitter, vai onde quer que seja e vê as notícias, né? Recebe as notícias e, enfim, comenta sobre elas, dá pitacos sobre elas. Lembrando que o pessoal, principalmente na Roma antiga, né, eles colocavam os anúncios, né, as notícias. Tinha o pessoal que ia na frente ali do Senado falar sobre o que estava acontecendo ali no Império, mas também tinha uma galera que protestava e rabiscava no muro a notícia verdadeira, tal, o que tal imperador está falando é mentira. O que está acontecendo é isso, isso, isso aqui. Já tinha a imprensa livre. Já tinha os anônimos. Exatamente. Bom, vamos lá. Dentre todos os homens, somente são ociosos os que estão disponíveis para a sabedoria. Eles são os únicos a viver, pois não apenas administram bem a sua vida, mas acrescentam-lhe toda a eternidade. É um negócio do pensamento, contestamento que você tem enquanto ser humano, qual o seu propósito aqui na Terra. Porque eu já me perguntei, eu tenho certeza que vocês, enquanto crianças e adolescentes, vocês já se perguntaram... É para você quando crescer. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci?
Por que eu nasci? Por que eu fui escolhida para estar vivendo nessa época? Nossa, você era uma criança muito filósofa. Não, eu me Eu contestava estava só correndo mesmo. na rua mesmo. Mas você nunca se contestou do porquê que você está aqui nesse mundo? Sim. É um negócio... Não sei quando criança, Não né, chegaremos a uma coerência de informações, mas a gente busca, né, essa coerência. Sabe uma coisa que eu me contestava muito, que eu não sei se eu vou nem conseguir expressar para vocês, mas era Vai, tipo tenta. assim, quando a gente, porque eu consumia muito televisão, né, filme, enfim, novela, e acho que todo mundo aqui consumia. Calma, Maria do Bairro. Exato, novela mexicana. E a gente, na narrativa, né, do cinema, a gente tem o personagem principal, a gente tem o narrador, a gente tem, enfim, aquela coisa de alguém contando uma história. E eu ficava me contestando, nossa, mas porque eu sou eu? Assim, porque eu, Elaine, tenho essa visão aqui da vida. Tipo, eu me contestava sobre a minha visão das coisas, porque eu pensava, não, eu tenho essa perspectiva. Isso eu criança pensando isso, mas enfim. Eu tenho essa Anos perspectiva 2000, das né, gente? coisas. Tá, eu tô vendo aqui, eu tô me vendo como personagem principal. Era exatamente isso. Na minha cabeça, na minha existência, eu era o personagem principal, já que eu estava vendo a perspectiva. Eu imaginava o que é que estava rolando naquela conversa ali distante. Eu parava para pensar, o que é que será que a professora está pensando quando falou isso daqui? Eu parava para pensar, o que é que será que está acontecendo com a minha avó que está lá na casa dela? Então, eu era o personagem principal dessa história, da minha história. E aí eu ficava contestando, mas por quê, né? Por que eu sou o personagem principal? Né? Será que sabe na o que é história isso, de Elaine? Carol ela é o personagem principal? Pode ser Então coadjuvante. era esse rolê que rolava aí. E eu tinha o quê? Sei lá, uns 8 anos. Sabe o que é Acho isso, que com Elaine? uns 8 anos eu comecei a contestar isso. Eu achava interessante, porque eu começava a ver os filmes, né? As histórias, e eu observava que sempre tem a perspectiva do personagem principal. E aí eu passei a trazer isso para a vida real e ficava me contestando, nossa, eu sou o personagem principal dessa análise aqui, dessa realidade, dessa vida. Mas se eu sou o personagem principal, e que personagem é Carol? Aí eu ficava me contestando como era a visão dela do filme, que na verdade era a vida dela. Então era uma viagem muito louca, mas eu não sei se vocês conseguiram entender. Isso é filosofia. Então, Que profundo, hein? diga aí. Isso é filosofia. Bem profundo. O filósofo, Uma viagem muito louca. Eu lembrei disso agora, inclusive. Ele realmente começa a se contestar, né, do qual é o principal propósito dele na vida, não apenas dele, mas dos outros também. Se eu estou aqui, qual é o meu propósito enquanto pai, enquanto mãe, irmão, avô? Porque nós somos cada um em determinados ambientes que nós estamos, né? Eu não sou a mesma pessoa quando eu estou com a minha mãe, não sou a mesma pessoa quando eu estou com a minha avó. A gente vai mudando determinados padrões. Não estou falando de essência, tá, gente? Mas de comportamento. Comportamento a gente muda. Inclusive, espero que você não seja a mesma pessoa que você é com os seus pais, que você é com seus amigos sentado no bar, né? Perigoso, né? Perigoso, exatamente. Não seja. O comportamento muda, assim, de acordo com o ambiente em que a gente está. E esse contestamento, essa contestação, nada mais é do que uma abordagem filosófica de como que a gente vive, o que é que as outras pessoas esperam, o que é que a gente está fazendo enquanto ser humano. E muitas vezes a gente coloca a filosofia, sei lá, o pensamento como algo muito distante, né? Como algo muito, sei lá, coisa de intelectual, coisa de gente que vive na academia, quando a gente faz isso o tempo todo. E se não faz, deveria fazer. Não necessariamente nesse nível de viagem que eu fiz, né? Mas, tipo, contestar, de pensar sobre a vida, de pensar sobre se realmente já encontrou um propósito, se você acha necessário ter um propósito, se você quer só olhar o céu e ver os pássaros, e tudo bem também. Exato. Então, pensar, né, que é a grande diferença, é o que a gente falou, a gente tem lóbulo frontal, então a gente consegue pensar, consegue refletir sobre as coisas diferente dos animaizinhos que só reagem. Então, se a gente tem essa possibilidade, que a gente utilize, né, que a gente pense, que a gente pare para se colocar no lugar do outro, e como designer, de novo, como designer, como pessoa que vai trabalhar com venda de alguma forma, que a gente vai vender, né, que seja o nosso serviço ou mesmo o dos nossos clientes, através que a gente desde que a gente venda eles visualmente, né? Então, a gente vai precisar estudar comportamento humano. E com certeza a Anitta, voltando para a Anitta, é uma pessoa que faz muito isso. E ela já falou, inclusive, várias vezes, já foi chamada para fazer parte de time de marketing da Skull Beats,
enfim, de Nubank. mesas do Nubank e de outras empresas. Então, ela faz muito isso, né? Ela e a equipe dela estuda muito comportamento humano. E a música, que fez sucesso agora, ela é de novembro do ano passado. Sim. Então, não é uma música tão recente assim. Mas ela fez o quê? Ela lançou um desafio. Então, era Envolver Challenge, que foi do TikTok, que foi do Twitter. Então, lançou essa hashtag com esse desafio, que era fazer lá a coreografia, né, do clipe, que vocês já devem ter visto. Carol tentou fazer, não deu muito certo no Reels, vocês também devem ter visto. E demais. então, ela inovou, porque ela trouxe essa coisa de as pessoas tentarem se desafiar. Então, trouxe esse desafio, né? Ela mexeu com as pessoas, ela sabia que as pessoas iriam gostar, que o público brasileiro é muito engajado nisso. E vocês viram como realmente é. A gente Virou entra Copa para do um Mundo. negócio para vencer. Não, vamos fazer a mulher chegar no top 1 e é isso aí. Então, a gente é engajado com esse tipo de coisa da cultura pop. E ela veio com esse desafio. Então, nada disso por acaso. Isso é pensado, isso é estratégico. Isso é colocado para ser desse jeito, né? Para funcionar. Claro que nem sempre toda estratégia pensada, refletida, enfim, dá certo. Claro, é probabilidade. Mas se você busca que dê certo, se você controla a maior parte de eventualidades que podem acontecer, é muito mais provável, a probabilidade de dar certo aumenta muito mais. E foi o que aconteceu. Eu tenho 2 adendos aqui, né, 2 parênteses para soltar para vocês. O primeiro deles é que não achem que alguém é intelectual porque ela escreve um livro, porque o intelectual vem de você utilizar o intelecto. Então, se você é alguém, você é pensante, então você é um intelectual também. Usem os seus intelectos aí para o seu propósito. E o outro é que a Elaine falou de cultura pop, né? Então, a cultura pop ela é uma cultura popular. E tem até uma música do Engenheiro do Havaí, né? O Papa é Pop, que é totalmente associado ao João Paulo II, que é alguém que quebrou paradigmas também, né? O Papa, ele era, né, sempre associado, até hoje ele é associado, né? A igreja acredita que ele é a ponte direta de Deus para com o homem, mas o João Paulo, ele meio que desceu desse pedestal, ele foi mais popular, ele ouviu as massas, ele se aproximou, inclusive, sofreu um atentado exatamente por conta disso, quebrou paradigmas, e todos os papas que vieram depois dele também o fazem, né, tirando o Bento XVI, que já estava bem velhinho, também não conseguiu ser tão popular, mas a gente percebe que a cultura pop, essa popularidade, ela já vem sim também da Roma, da Grécia Antiga e do próprio Egito. Não esqueçamos do Egito, gente, o Egito tem uma cultura milenar, a gente é bombardeado sim, né, por toda essa influência ali da Roma e da Grécia, o nosso sistema político, nosso sistema judiciário, ele é totalmente bebeu da fonte ali da Roma e da Grécia, mas não podemos esquecer também do Egito, com seus 3 milênios de imperadores, faraós, que também, né, sofreu influência aí da parte mais ptolomaica, ali para frente, depois do Alexandre o Grande, né, sofreu uma influência, tomou parte do Egito, né? foi conquistado, né, e sofreu essa influência, enfim, de Roma também, mas a cultura egípcia é maravilhosa, é milenar, tem muitos pensadores também, e se vocês quiserem entender um pouquinho sobre padrões humanos melhor também, procurem entender o que acontecia ali no Egito, né, enquanto o Império Romano estava sendo bem sucedido, conquistando, subindo para a Alemanha, enfim, tem toda uma questão filosófica histórica aí também. Outro ponto que a gente sempre fala, né, que é a produção de conteúdo, que a gente tem como algo recente ou como algo, sei lá, inovador, como uma fase, mas a humanidade sempre produziu conteúdo, né? Exato. A diferença é o acesso que a gente tem hoje em dia e o filtro que a gente tem que fazer também, como o próprio Sêneca falava. A gente tem que ter cuidado, né, onde a gente coloca a nossa vida, o nosso tempo. Então, porque a gente sabe que tem muita informação que não vale a pena, né? Tem muita informação que não vale a pena você investir tempo nisso daí, né? Claro que tudo, sei lá, para muita gente pode ser gasto de tempo ou gasto de vida, se preocupar com o que a Anitta está fazendo ou não. Mas para vocês verem, a gente trouxe aqui um ponto do que aconteceu, né? Com o fato da Anitta ter conquistado o top 1 no mundo.
e a gente fez uma análise em cima disso. Então, a gente transformou essa informação em algo valioso. Então, tem isso também, né? Nem tudo a gente pode ignorar como, isso é bobagem. Aquilo é desperdício. Então, a gente tem que fazer essa análise. Vale a pena eu analisar essa informação, eu absorver essa informação, eu gastar tempo de vida lendo essa informação ou lendo esse livro? A gente sabe que até livros, hoje em dia também, né, com produção de conteúdo, livro é um conteúdo. Para fazer um livro, você produz esse conteúdo. Então, tem muito livro que é ruim também. Tem muito livro que não vale a pena. Então, não necessariamente, porque está no Instagram é um conteúdo desprezível e porque está num livro é um conteúdo incrível. Não. Pode estar num livro e ser encheção de linguiça, como a gente costuma dizer. Falou e não disse nada. E pode estar no Instagram, num post de 30 segundos que você vai ver, 1 minuto, e trazer mais informação do que um livro inteiro, dependendo do livro. Exato. Então, a gente tem que também ter esse cuidado de filtrar. E a gente faz isso sabendo que o nosso tempo é valioso. Então, a partir do momento que a gente sabe, não, meu tempo é valioso e eu vou investir em coisas que são importantes para mim. Não é uma coisa que, fulano diz que é importante. Tá, dependendo de quem seja fulano, pode ser que seja. Mas sempre analise. O que ele falou, o que essa pessoa falou, realmente condiz com o que eu quero para mim? Né? Não vá só absorvendo no automático. E só pegando aqui, né, para a gente encerrar e eu passar o exercício para vocês. Só pegando aqui, né, a minha visão do que o Sêneca quis dizer, ele quis dizer que a gente acrescenta toda a eternidade nesse momento de ócio, de busca pela sabedoria, porque, por exemplo, a gente tirou um momento de ócio, de busca pela sabedoria com um homem que escreveu uma carta 2000 anos atrás, então eu peguei esse espaço de tempo gigantesco e aprendi com alguém que nem está mais aqui. Então, você acrescenta pequenas eternidades ao seu momento de sabedoria, a esse momento que você realmente se isola do mundo para aprender com alguém que talvez não exista mais, mas que esse conhecimento ele pode ser passado para frente e que vai ser a única coisa que realmente vai viver. Quando eu me tornar finita, muito provavelmente os ensinamentos do Sêneca vão continuar por aqui e ele vai continuar existindo, que é um paradoxo, Isso. mas é muito louco. E é a coisa de você passar informações valiosas, né? Como eu falei, informação valiosa, uma receita de família é informação valiosa, então você está perpetuando aquilo dali. E a gente colocou a foto aqui na estátua, né, do Aristóteles, justamente porque ele foi um mentor para o Sêneca, então era algo que ele valorizava muito também, a importância de mentores, né? Ele teve muitos mentores, um deles foi o Aristóteles, e ele leu muita coisa de pessoas antes dele. Então, ele recebeu muita informação e ele valorizava muito isso, né? Ele tinha essa consciência de que ele recebeu essa informação porque as pessoas se disporam a colocar essa informação ali escrita. Né? Se o Aristóteles não tivesse escrevido, ele não teria recebido. E, às vezes, ele passaria muito tempo para descobrir algo que o Aristóteles já tinha pensado. E aí eu tenho um adendo agora para a gente cair de boca aberta na humanidade, porque a gente realmente reage a umas coisas e deixam outras passar. Por exemplo, a invenção da roda, ela está totalmente associada a um momento em que a gente começou, né, a adquirir mais essa inteligência e colocar essa inteligência ali em xeque. Mas só nos anos 70, lembrando que, por exemplo, Einstein deve ter pegado malas pesadas. A gente está falando de uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Trabalhado braçalmente. Pegado malas pesadas para colocar ali na sua charrete ou no sistema de veículo ali que ele estivesse utilizando, mas só nos anos 70 alguém com inteligência e reação à época pensou, por que não utilizar a roda numa mala pesada? E foi lá. E alguém que não é reconhecido como um pensador tal qual Aristóteles, Sêneca, Einstein e tantos outros. É alguém comum, que a gente nem lembra, mas que trouxe uma utilidade na prática para o ser humano gigantesca. Imagine você carregar uma mala de 30 quilos nas costas, de um ponto do aeroporto até o outro, entende? Então, essa reação também do ser humano, do que é que está acontecendo, para ele vislumbrar como que ele poderia resolver, trazer uma resolução para aquele problema, parte também do que outras pessoas fizeram anteriormente.
Sem a roda, não daria para alguém lá na frente pensar em colocar rodinhas numa mala e resolver um problema gigantesco, mas também não se pensou nisso antes, né? Apesar da gente estar ali montando carros desde o início dos anos 1900, ninguém pensou em colocar uma rodinha numa mala. Alguém foi lá, saiu do automático, né? Viu algumas referências que já existiam malas e já existiam rodas. Exatamente. Surgiu a necessidade de levar uma mala pesada de um lugar para o outro. Essa pessoa foi lá, saiu do automático e pensou, por que não unir rodas às malas? Então, a inovação, ela vem muito disso também, né? De você observar o ambiente, surgiu uma necessidade e você vai lá com coisas já criadas, então com coisas já pensadas, né? Como o Aristóteles pensou antes do Sêneca, por exemplo, que foi mentor, né? Do Sêneca. Então, um mentor já passou por ali, já pensou, já criou a roda, já criou a mala, e você vê outra necessidade e você vai lá e une essas coisas pensadas já, criadas já por outras pessoas, mas você vai lá e une elas e você traz uma abordagem única para aquela coisa que já existia. E resolver um problema, né, também, o que é super importante aqui. Bom, vamos lá para o exercício. Queria que vocês que estão aqui, e o pessoal que estiver assistindo depois também, começassem a perceber 2 padrões aí. Primeiro, Pausa pode falar. Para o comentário de Fê, vocês precisam criar uma biografia de vocês para outras gerações. Meu Deus. Ah, tá certo. O Instagram vai ficar para a posteridade. Ainda estamos engateando. Exatamente. Best-seller. Best-seller, exatamente. Vocês comentaram bastante aqui, tá? Mas vamos lá para o exercício? A gente Vamos sim, né? Já. Bom, eu queria que vocês fizessem o seguinte, né? O negócio de descobrir um propósito, ele é, assim, permeia ali uma das principais abstrações da humanidade, porque, como eu falei, a gente vai para a academia, ali na graduação, e discute-se sobre isso nos bares, nas rodas de amigos, a gente também discute sobre o propósito de cada um, mas ninguém chega num consenso. Então, para mim, a busca por esse propósito, ela passa por 2 parâmetros. Primeiro, você realmente entender o que é que você gosta de fazer. Então, você, enquanto profissional criativo, você vai colocar aí num papel as 10 coisas que você mais sente necessidade de consumir na sua vida. Então, eu gosto de ficar com os meus familiares. Eu gosto de ficar com os meus animaizinhos aqui em casa. Eu gosto de ler livros sobre tal tema. Eu gosto de trabalhar com tal coisa. Para você que é criativo, você vai conseguir fazer essas 10 anotações aí de forma simples. E as outras 10 são problemas que você gostaria de resolver. E aí tem um negócio de dar abstração de novo. Carol, eu queria erradicar com a fome do mundo. Tá, você vai colocar ali, erradicar a fome no mundo. Vai escolher 10 problemas que você gostaria de resolver e você vai cruzar essas informações e perceber quais delas realmente são só abstrações e você não levantaria uma palha para fazer. Por exemplo, erradicar a fome do mundo, porque você não ajuda o rapaz que está morando na rua, na esquina da sua casa. Então, erradicar a fome do mundo é só uma abstração para você se sentir melhor, tá? Porque você não está ajudando alguém que está próximo de você de fato. E aí você cruza essas informações e percebe quais delas você vai unir. O que é que realmente você gosta de fazer com aquilo que você quer resolver de fato, que você tem um ímpeto. E aí sim você vai começar a estabelecer o que é o seu propósito aí na sua vida. Porque, como eu estou falando, tem coisas que são só abstrações e tem coisas que você realmente vai ter o ímpeto de resolver. Então, não quero erradicar a fome do mundo, mas aqui no meu bairro tem uma pessoa que está passando por tal problema que esse é um propósito que eu tenho de ajudá-la. Ponto. É um propósito. O seu propósito não precisa ser algo que perdure uma vida inteira, tá, gente? Seu propósito pode ser algo difícil, mas interessante. Exato, Fê. Estabelecer um propósito é dificílimo, né? Como a gente tinha falado já antes. Né? O pessoal fica aí nessa de pensar primeiro, mas estabelecer o propósito é muito difícil, né? E com esse exercício, vocês também vão perceber se vocês estão dedicando tempo nas coisas certas. Exatamente. Né? Se vocês não estão perdendo tempo, a verdade é essa, com coisas que não estão alinhadas com o que vocês estão buscando, que não estão alinhadas com o propósito de vocês. Então, vocês também já facilitam ali, já visualizam melhor o que vocês devem dedicar menos tempo ou realmente cortar ali de fazer, para que vocês tenham mais tempo para ficar com a família, para ligar para quem você quer ligar, para dar atenção para o que você
ver por que dar atenção. Exatamente. Então façam, tá? A gente também vai fazer, a gente vai colocar lá na comunidade, né? Como que a gente fez, enfim, quais são os nossos propósitos, o que que a gente entendeu como abstração ali que a gente nem colocaria em prática, e vocês também façam, que vocês vão se perceber como pessoas que realmente estão buscando um sentido para a vida que vocês levam hoje, tá? Vocês não estão só vivendo no automático, que é super importante. Observando que seu propósito não seja invasivo na vida do outro. Exatamente, Carol. O seu propósito, ele não pode atrapalhar a vida do seu amiguinho do lado, da pessoa que você ama. O que é bom também você estabelecer, porque às vezes você tem um objetivo na vida que o seu parceiro do lado não tem, então vocês têm que sentar e conversar sobre isso também, né? Para saber se vocês vão caminhar juntos ou se vai ter que haver uma bifurcação nesse caminho para cada um em determinado momento ir por um lado, o outro pelo outro e vocês se encontrarem ali, né, na reta de chegada. Bom, eu queria saber de vocês se vocês gostaram da nossa análise. Aqui a gente conversou bastante, né? Realmente filosofia é um Você negócio vê muito... que é um livro muito curtinho, mas a gente falou alguns pontos. Ele ainda traz mais pontos do que esses, né? Ele fala muito ali da morte. Sim. Mas a gente quis trazer mais uma abordagem para tempo, né? Ao invés de falar necessariamente da afinidade da vida, mas falar da afinidade da vida como colocar tempo, né? Dedicar tempo, dedicar vida a coisas que realmente fazem sentido, para que a gente não chegue lá no final, né, arrependido. E enquanto há vida, gente, há tempo, né? Exatamente. Há momento de fazer mudança, há momento de fazer análise. Então, que a gente aproveite, que a gente seja grato, né, por estar aqui. Passamos por uma pandemia, enfim, passamos por tanta coisa. Esse ano também está meio louco, teve chuva, teve um monte de coisa, e a gente está aqui. Então, vamos primeiro ser gratos por isso, e depois começar ali a ter atenção, né, com a nossa vida, ter atenção com o nosso propósito, para que a gente não fique no piloto automático aí e lá na frente se arrependa, porque aí não adianta. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa, meus queridos? Só que esse autor aí não é nem um pouco superficial, viu? Exatamente. É bem profundo. Bem difícil, né? Descobrir um propósito. Sim. Imagina, eu resolvi entender propósitos pontuais, né? Porque coisas que vão acontecendo, a gente faz escolhas, pensa num ponto que vai chegar, e a vida também nos pega com surpresas, né? Isso. Assim, a gente faz um propósito, segue um caminho e, de repente, vira de cabeça para baixo e tua vida está em outro sentido. Qual é esse propósito, né? A gente tem que ter essa sensibilidade também. Né? Isso. Quando eu coloquei, né, escrevi, meu propósito é descobrir por que eu vim para São Paulo, porque não era meu objetivo. Né? E eu me deparei numa cidade sozinha, era um objetivo do meu marido, que era o sonho dele. Eu abri mão de muita coisa para vir para cá. E, de repente, me vejo sozinha, né, que ele faleceu, numa cidade estranha, distante de família, né, assim, em São Paulo, né, em Itu, uma cidade do interior de São Paulo. Aí eu resolvi buscar. Por quê? Que propósito? Alguma coisa tem eu ficar aqui, né, numa cidade que não era meu objetivo. Então, também ter essa leitura, né, das entrelinhas. O que é que está... Eu estou seguindo e acontecem coisas laterais, o que é isso? Por quê? É aprendizagem, né? Exatamente, Carol. E outra coisa... revisitar, né? Sempre revisitar os propósitos, porque é como eu falei lá no começo do nosso clube aqui. Às vezes a gente estabelece um propósito hoje e ele daqui 1 mês, daqui 2, não faz mais sentido. Então é importante que a gente revisite isso. Ou acontecem coisas que mudam, né, a dinâmica da realidade para a nossa vida naquele momento, e a gente tem que analisar e ver se ainda faz sentido, se ainda a gente está no caminho que a gente estabeleceu lá no começo. Então, muito cuidado com o piloto automático, porque a gente vai seguindo, vai tomando decisões que são decisões do outro, na verdade, não são nossas. E aí a gente fica nesse piloto automático quando vai ver, tá, agora realmente eu tenho que decidir, né? Eu vou para que lado? E aí, às vezes, até para decidir a gente tem dificuldade, porque a gente não está com um objetivo muito claro. E aí gera muita confusão. Exatamente. Pode terminar, Carol.
Outro item que vocês falaram é sobre doações, né? Aquela pessoa, né, que é milionária, bilionária e ajuda. E assim, existem muitas pessoas, inclusive no Brasil, que faz isso e não falam, porque existe a coisa aqui do quer aparecer. Só Isso. fez para aparecer, Sim. né? E tem muitas pessoas que ajudam, né? Uma delas que eu vi uma vez, não ela falando, mas a pessoa que recebeu ajuda, né? O grupo, é o Roberto Carlos, né? Que ligava para a irmã Dulce perguntando o que ela precisava e fazia doações altas para ela para ajudar no trabalho. Sim. Então, existem muitas pessoas que ajudam e a gente tem que parar com isso, de ver uma pessoa ajudando e achar que ela está querendo aparecer. Poxa, mas ajudou, né? Exato. Ajudou. Isso é tão ruim, né? Porque a gente sabe que pelo exemplo do outro, a gente acaba adquirindo esse exemplo para a gente. Então, eu aprendo pelo exemplo, né? Tenho até uma influencer, que é a Lara Nesteruk, que ela faz questão, inclusive, que ela pede para o pessoal mandar para ela repostar quando faz doações, porque ela quer realmente influenciar as pessoas a doarem mais. E como é que você vai influenciar se você não fala sobre as doações? Entende? Se fica escondido realmente. Mas é muito da nossa cultura, né? De, se eu vou aparecer pela doação, quer dizer que eu não estou doando de coração. Só que não, né, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, a gente esconde essa doação. Mas, enfim, gente, que bom que vocês gostaram. Os Adorei. próximos livros são mais técnicos, não tão intensos. Esse foi intenso, mas ele é super necessário, porque a gente realmente precisa, né? Revisitar, reavaliar os nossos propósitos. Porque tem gente também, por exemplo, que entra na profissão de design. Eu quero ser designer. E aí vai só pelo hype, né? Só porque tá na moda, digamos assim, porque tá em crescimento, porque tá tendo infoproduto, então tá tendo demanda para designer. E vai no automático, não se contesta se realmente faz sentido. Eu gosto de mexer na ferramenta do Photoshop, mas a gente sabe que não é só isso que conta, né? E aí a pessoa fica meio perdida e sem saber realmente se está na profissão certa, no ponto certo da vida ou não. Então, tudo isso tem que ser revisitado para a gente alinhar ali se faz sentido ou não. E quanto, né, a Fê aqui super jovem, quanto mais cedo a gente puder começar, ótimo, mas, como eu falei, enquanto a vida há tempo. E a gente que tem que aproveitar todo o tempo disponível, porque muitas vezes a pessoa tem a vida toda, mas se viveu a vida toda desperdiçando tempo com abstrações, dedicando tempo à informação rasa, então não viveu, né, tão bem assim. E às vezes uma pessoa que começou a investir, né, na sabedoria, enfim, em descobrir o porquê das coisas, o porquê faz cada coisa mais tarde, mas ela foi com mais ímpeto, então ela foi mais cirúrgica nisso daí. Então isso também é relativo, tá? Fê, deixa eu só faço, pegar. Pode eu falar, faço Carol. terapia, Sim. né? Comecei agora, por tempo. Terapia. É ótimo. Uma das perguntas, uma das propostas da psicóloga, eu descobri por que eu estou buscando designer. E eu ainda não descobri. Sabe? Mas por quê? Não, eu não quero a coisa prática, eu quero a coisa, né, interna, assim, buscar lá dentro. Por que buscar isso? Né? E pode ser uma proposta aqui. Por Isso que é o ótimo. designer? Internamente, sentimento, e não o dinheiro, a coisa objetiva. Sim. Né? Por que você está dentro do design? Qual é teu propósito internamente que você quer transmitir para o próximo também? Né? Isso é ótimo, Qual é a Carol. sua missão em relação a ser designer? Olha aí, gente, vamos todos buscar aí no interno para responder. Super importante a gente saber, de fato, né, do lado mais emocional mesmo. Bom, Isso. Fê perguntou qual é o próximo livro, Fê. O próximo livro é o Objeção, do Jeb Blount, o que Carol já adquiriu, já está lendo. Exatamente, Objeções, do Jeb Blount. E a gente tem outros livros já deixamos, acho que segunda-feira a gente falou sobre os livros que são os próximos. Isso, vamos deixar a listinha lá na comunidade também. Exatamente, vamos deixar lá. E a gente queria também trazer alguns livros que não tem em português,
mas, né, que já ajudariam o pessoal também a ir ali rabiscando e tentando entender o que é. Tem Google Translate aí, gente, hoje em dia E esses é um aí trabalhinho seriam maior, mas, né, você já investiria também em aprender ali algumas concordâncias, gramática inglesa e tudo mais. Quem quiser dedicar um tempinho a isso, eu acho super válido, porque, como eu falei, tem muito conteúdo que não chega até a gente porque não é traduzido, né? E a gente acaba ficando meio que igual a todo mundo, porque consome as mesmas coisas que todo mundo. Exato. Carol lê em A gente sabe que é espanhol. muita referência, né? Muito bom, Carol. Eu sou péssima Sai em muita espanhol. coisa em espanhol. Olha só. Péssima, péssima. Mas péssima assim, mesmo de até o portunhol sair errado. E lembrem que, assim, tenha mais foco na leitura, né? Às vezes, se você gosta de ouvir audiobook também, tente aí ouvir, né? Que a gente sabe que ouvir é uma coisa, falar é outra e ler é outra totalmente diferente. Exatamente. Então, pelo menos a leitura, principalmente, e depois a escuta, né? Que ajuda bastante a gente desenvolver, e não pela língua, mas pelo conteúdo, né? Pela possibilidade de absorver, de ter contato com um conteúdo que muitas vezes não chega nem até a gente. Então, já é um ponto de diferenciação muito forte. Exato, gente. Não fiquem atentos à pronúncia, tá? Eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais pega, mais pontua. Ah, mas eu não sei falar. Mas primeiro você tem que saber ler e escutar. Porque se você consegue identificar o que a pessoa está falando, já te ajudou a desenrolar ali na conversação. Você já viram um americano falando português? Gente. Ele fala perfeitamente? Não. Mas ele entende o que a gente fala e ele consegue se expressar. O objetivo é isso aí. Principalmente entender, né? Para quem quer consumir conteúdo. Se você quer visitar o país, se você quer dar uma palestra, aí é outra coisa. Mas para consumir conteúdo, não. Exato. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tudo bom, tudo bem? Agora eu vou à feira. Reflitam. Fiquem com essa em pleno sábado. Exatamente. Vou à feira agora, 11 da manhã, mas é aqui do ladinho. Enfim, vou lá conversar com as senhorinhas que vendem frutas. É feira de rua? Feira na Ai, rua. que maravilha. Adoro. Aqui é toda quarta, todo sábado. Vamos fazer uma blogueiragem nos stories para vocês verem. Isso. É a feira mais famosa aqui de Sergipe, a feira aqui de Itabaiana. Tem de tudo. Assim, meu Deus, é tipo Caruaru. Exatamente. Pastelzinho frito, hein? A gente come churros. Tem feijão de corda? Aqui não tem. O que é que não tem nessa feira? É a pergunta. Exatamente. Tem tudo. Tem roupa, tem calçado, tem tudo. Tem tudo. Maravilha. Parece um shopping, assim, só que é a céu aberto. Gente, vocês fiquem bem, tá? Beijo, muita gratidão a vocês. É lindo esse trabalho de vocês. Vamos trazer mais pessoas para cá. Nosso, o trabalho é nosso. Exatamente. Vocês fazem parte total disso daqui. Fê, Léo, Carol, todo mundo que está sempre vindo aqui, está falando sobre isso. E esse é o nosso propósito, não é um trabalho meu de Carol, é um trabalho nosso. Exato, a gente gosta muito dessa troca. Vocês sabem que o valor é simbólico, o objetivo não é esse. O objetivo é justamente ter pessoas interessadas em consumir esse tipo de conteúdo, em ver o design dessa forma mais humana, né? E em trazer resultado para pessoas, porque a gente vende para pessoas, a gente fala com pessoas, tá? Então, o trabalho é nosso. Um beijo, gente. Se cuidem. Beijo. Tchau.